Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe já o seu comentário, porque o que vamos revelar hoje pode mudar totalmente a forma como você enxerga o futuro do Palmeiras. Um movimento inesperado nos bastidores promete repercutir no Brasil e na Europa, envolvendo milhões de euros, um jovem revelado na base alviverde e uma surpresa que pode fortalecer ainda mais os cofres do Verdão. Prepare-se, porque essa história tem reviravoltas, tem bastidores ocultos e pode trazer consequências diretas para o elenco atual. Fique comigo até o fim, porque cada detalhe importa e o desfecho pode ser muito maior do que você imagina. O Fulham, clube tradicional da Inglaterra, surpreendeu recentemente ao liberar Andréas Pereira para o Palmeiras, numa negociação que movimentou o mercado e deixou os torcedores alviverdes em êxtase. Mas o que ninguém esperava era que, poucos dias depois, surgisse a notícia de que os ingleses agora voltaram os olhos para outro personagem diretamente ligado ao Verdão. Segundo informações publicadas pelo Portal do Palmeirense, o nome da vez é Kevin, o jovem atacante formado nas categorias de base palestrinas, que hoje defende o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A movimentação chama a atenção porque não se trata apenas de mais uma transação, mas de uma verdadeira virada estratégica. Kevin foi vendido pelo Palmeiras há pouco mais de 1 ano e meio por cerca de 12 milhões de euros fixos e mais 3 milhões em variáveis. Na ocasião, muitos torcedores acreditaram que o valor era baixo diante do potencial que o garoto demonstrava dentro de campo. E agora, o destino parece confirmar essa impressão. O Fulham cogita pagar nada menos que 40 milhões de euros para contar com o atacante. Esse número impressiona. Estamos falando de aproximadamente 252 milhões de reais, uma quantia que poderia mudar a realidade de muitos clubes brasileiros. Para o Palmeiras, mesmo sem ser o dono majoritário dos direitos de Kevin, a negociação representaria um lucro expressivo. Isso porque o clube alviverde garantiu, na transação inicial, 10% de uma futura venda, além do percentual que já havia embolsado no primeiro negócio. Ou seja, cada passo da carreira de Kevin pode gerar novas receitas para o Verdão. E aqui mora o detalhe que ninguém pode ignorar. Se essa transferência realmente for concretizada nos moldes especulados, o Palmeiras poderá receber uma bolada que beira os 25 milhões de reais. Um dinheiro limpo, inesperado, caindo nos cofres do clube num momento em que investimentos no elenco e nas categorias de base estão no radar da diretoria. Esse tipo de recurso tem um peso gigantesco, não apenas no planejamento financeiro, mas também na manutenção da competitividade dentro de campo. O torcedor palmeirense precisa compreender o impacto de uma notícia como essa. O clube não apenas se beneficia da venda em si, mas reforça sua imagem de grande formador de talentos que despertam o interesse dos gigantes europeus. O simples fato de um time da Premier League, considerada a liga mais rica e competitiva do planeta, colocar tanto dinheiro na mesa por um garoto criado na academia é a prova incontestável da qualidade do trabalho realizado em São Paulo. Kevin, para quem talvez não tenha acompanhado sua trajetória, sempre foi tratado como joia rara dentro do Palmeiras. Atacante veloz, habilidoso e decisivo, ele se destacou desde cedo e rapidamente chamou a atenção dos olheiros internacionais. Sua ida para o Shakhtar Donetsk foi considerada um passo estratégico para a adaptação ao futebol europeu, mas poucos imaginavam que, em tão pouco tempo, seu nome já estaria no radar da Premier League. E não em qualquer clube, mas em um que recentemente fez negócios diretos com o próprio Verdão. O que intriga ainda mais é a proximidade das negociações. É como se o Palmeiras tivesse se tornado um ponto de conexão direta com o Fulham, numa relação que pode render frutos além de Kevin. A venda de Andréas Pereira já foi um indício de que a comunicação entre os dois clubes está fluindo de forma intensa, e essa nova movimentação pode consolidar uma espécie de parceria estratégica. O torcedor mais atento já começa a se perguntar: será que essa ponte pode se transformar em algo ainda maior no futuro?
Mas não é apenas no aspecto financeiro que essa notícia gera impacto. Existe também o fator moral, psicológico e de prestígio. Quando um garoto da base alcança cifras tão altas em uma negociação internacional, o reflexo imediato é o fortalecimento da marca Palmeiras. Jovens talentos passam a enxergar no clube um trampolim certeiro para alcançar a Europa, e isso pode atrair cada vez mais promessas do futebol brasileiro para o Verdão. É a força de uma base que já revelou nomes históricos e que segue sendo um patrimônio fundamental. É claro que o torcedor também olha para esse cenário com certa ponta de frustração. Afinal, quem acompanha a base sempre gostaria de ver esses jovens brilhando com a camisa alviverde por mais tempo. Mas o futebol moderno impõe novas dinâmicas e as oportunidades internacionais surgem de forma quase inevitável. O que consola, neste caso, é que o Palmeiras soube se proteger financeiramente e continua colhendo frutos mesmo depois da saída de Kevin. Uma estratégia que muitos clubes ainda não aprenderam a adotar. Se a venda realmente se confirmar, o Palmeiras terá novamente um fluxo financeiro extra, sem precisar negociar nenhum jogador do elenco principal. Isso significa mais liberdade para investir em reforços pontuais, mais tranquilidade para segurar peças importantes e, principalmente, mais força para continuar disputando títulos em alto nível. É como se cada passo dado por Kevin na Europa fosse também uma vitória indireta para o torcedor palmeirense que vibra do outro lado do oceano. Outro ponto que merece destaque é o timing dessa especulação. O futebol europeu vive uma escalada de valores impressionante e os clubes da Premier League são protagonistas nesse cenário. Para o Fulham, pagar 40 milhões de euros pode parecer pesado, mas dentro da realidade inglesa, trata-se de um investimento plausível em um jovem com potencial de revenda ainda maior. Para o Palmeiras, porém, essa mesma quantia representa um verdadeiro jackpot inesperado. Mas será que essa transferência realmente vai sair? Essa é a grande pergunta que paira no ar. O mercado do futebol é volátil, cheio de reviravoltas e negociações que parecem fechadas até o último minuto antes de ruírem. Por isso, o torcedor precisa acompanhar de perto cada novo detalhe. Enquanto o Shakhtar Donetsk negocia, o Palmeiras observa atento, sabendo que cada decisão tomada no leste europeu pode repercutir diretamente em São Paulo. Seja como for, o simples fato de Kevin estar nesse patamar de negociação já é motivo de orgulho para o Verdão. A história mostra que poucos clubes no Brasil conseguem manter uma linha de produção tão consistente de talentos valorizados. E esse é o grande trunfo do Palmeiras: transformar a base em fonte inesgotável de receita e de prestígio, algo que fortalece o presente e garante o futuro. A trajetória de Kevin pode ser apenas um capítulo de uma narrativa muito maior, que está sendo escrita diariamente nos campos da academia de futebol. O jovem atacante, hoje valorizado por cifras milionárias na Europa, é apenas um dos muitos exemplos de como a base alviverde se transformou em um verdadeiro celeiro de talentos. Enquanto ele conquista espaço no mercado internacional, outros garotos seguem sendo lapidados com o mesmo cuidado, carregando consigo a esperança de se tornarem protagonistas não apenas dentro do Allianz Parque, mas também em ligas de ponta ao redor do planeta. Cada passo dado por Kevin abre caminhos, inspira os que vêm atrás e mostra que o Palmeiras sabe preparar seus filhos para voos cada vez mais altos. Outros jovens já estão despontando na base, chamando a atenção de empresários, olheiros e gigantes do futebol mundial. São promessas que ainda não tiveram os holofotes de Kevin, mas que carregam características semelhantes: disciplina, talento e a marca registrada da escola palmeirense. Nomes que, em breve, podem figurar nas manchetes e render cifras que hoje parecem inimagináveis. É um efeito dominó, no qual o sucesso de um gera credibilidade para os outros, aumentando o interesse internacional pela base alviverde. O torcedor que acompanha de perto sabe que há um trabalho silencioso acontecendo nos bastidores.
capaz de revelar novos ídolos e, ao mesmo tempo, sustentar financeiramente o clube. O torcedor pode se perguntar: será que o Palmeiras não poderia ter segurado Kevin por mais tempo? Talvez. Mas no futebol, o que vale é a capacidade de aproveitar o momento e não deixar oportunidades escaparem. E agora, quando se olha para trás, a sensação é de que a negociação inicial pode ter sido apenas o primeiro capítulo de uma trama que continua a render frutos. A possível venda para o Fulham ainda está em estágio de especulação, mas os valores falam por si. É impossível ignorar uma cifra tão alta e a relevância que isso tem para o Palmeiras. O futuro de Kevin pode estar mudando neste exato momento, e junto com ele, a realidade financeira e esportiva do clube alviverde também pode ser impactada. O torcedor, mais uma vez, se vê diante de uma notícia que mistura orgulho, expectativa e suspense. E é justamente esse suspense que nos mantém atentos. A bola agora está com o Fulham e com o Shakhtar, mas o Palmeiras é parte interessada e pode sair ganhando muito. Cabe aguardar os próximos capítulos dessa história que ainda promete muitas reviravoltas. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que o Fulham vai mesmo pagar 40 milhões de euros por Kevin? E o Palmeiras? Como deve usar esse dinheiro extra caso a negociação se concretize? Sua opinião é fundamental para entendermos o tamanho desse impacto no futuro do Verdão.